Bom, eu sou o Marcelo Ismal do canal Pense Celestial e hoje eu gostaria de falar para você, sim, para você. Eu gostaria de citar uma escritura muito especial que se encontra no livro de Mosias 2, do rei Benjamim, quando ele fala: ainda mais quisera que considerasses o estado feliz e abençoado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque eles que são abençoados em tudo, tanto corporal como espiritualmente. E se eles se conservarem fiéis até o fim, olha que promessa maravilhosa, eles serão recebidos no céu para habitar com Deus num estado de alegria sem fim. Ó, lembrai-vos que essas coisas são verdadeiras, pois que o Senhor Deus as declarou. Olha que promessa incrível, ser recebido no céu. Você já parou para pensar nisso? Parou para refletir sobre isso? Conseguiu imaginar na sua mente por um minuto, fechar seus olhos, imaginar ser recebido nos céus pelo seu Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos anjos no céu, pelos profetas, por seus amigos que já viveram contigo na essência pré-mortal ou viveram contigo aqui nessa terra, que estão lá? É maravilhoso pensar nisso. E num estado de alegria sem fim. Gente, a alegria sem fim, essa é a promessa do nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Não troquem essas coisas que tem no mundo por essa bênção maravilhosa que Deus tem reservado para nós. As coisas do mundo são passageiras, elas acabam, são momentâneas e elas não valem a pena. E Jesus Cristo ele falou algo muito interessante para os seus discípulos que estavam questionando ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Crede também em mim, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem morada para todos aqueles que estão dispostos a se arrependerem e voltar seu coração para Deus, se reconciliarem com seu Salvador Jesus Cristo e começarem a guardar os mandamentos de Deus, serem batizados por imersão, serem confirmados, se arrependerem, terem fé, enfim, todas as coisas que nós já sabemos que nós temos que fazer. E tem essa promessa, porque lá tem muitas moradas. Morar com pessoas maravilhosas, que tratam todo mundo bem, com amor, com carinho. É aqui na Terra que a gente começa a se preparar para isso. E qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Olha só que interessante. Em Doutrina e Convênios 81, versículos 5 e 6, ele fala: portanto, ser fiel. Vamos ser fiel a Deus, irmãos. Ele fala: ocupa o cargo para o qual te designei. Vamos assumir as nossas responsabilidades de ministrar, de cuidar das pessoas. Isso é extremamente importante. Socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem, fortalecer os joelhos enfraquecidos. Muitas vezes temos irmãos na igreja que estão fracos, e até fora da igreja, parentes, amigos. Nós simplesmente vivemos no nosso mundinho, a gente não se preocupa com eles. Se eu estou bem, se meu filho está firme na igreja, se minha esposa está bem, se meu marido está bem. E não é assim que funciona. O Evangelho de Cristo nós temos que socorrer, cuidar, abraçar essas pessoas, fortalecê-las, ministrá-las, tentar entendê-las, buscar o Espírito para poder ensiná-las e ajudá-las. Ele fala: se fores fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e terás a vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. Olha que promessa maravilhosa. Se a gente socorrer as pessoas, cuidar das pessoas, o Pai tem mansões preparadas para a gente na eternidade. Isso é maravilhoso. Eu sempre acreditei que todos nós temos tipo um instinto celestial, um chamado celestial, algo que sempre nos motiva e que tenta levar nossos olhos em direção aos céus, ou dobrar nossos joelhos. E algo muito importante que no discurso do Elder Uchtdorf, no nosso apóstolo, em outubro de 2017, ele contou a história do Bob, o cão fantástico, uma história incrível de um cãozinho que ele estava de férias em Oregon. Olha só que coisa interessante. E ele era de Oregon, estava com a família e estavam em férias no estado de Indiana. Olha só, mais de 3.000 quilômetros de distância de Oregon para Indiana. 3.000 quilômetros de distância é muita coisa, como se eu saísse do Rio e fosse para Palmas, que é 2.400 quilômetros mais ou menos. É muita coisa, irmãos. E o cãozinho se perdeu da família, a família ficou arrasada, destruída. Eles voltaram para casa depois de muito tempo procurando ele, muitas buscas, ninguém conseguia achar. Eles voltaram para casa destruídos. E cada quilômetro que eles vinham, eles ficavam pensando sobre o cãozinho, que toda a família amava.
Olha só que história incrível. 6 meses depois, irmãos, 6 meses depois, esse cãozinho apareceu na porta da casa deles. Percorreu 3.000 quilômetros e ele apareceu debilitado, esquelético e com os pés dilacerados. Mas ele conseguiu voltar para casa. Algum instinto o levou para casa, sozinho. Naquela época não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. Foi há décadas atrás essa história. E ele era chamado, como eu falei aqui, o cão fantástico, Bob. Que história incrível, né? Então, irmãos, assim como o cãozinho Bob, as borboletas monarcas, a baleia jubarte, as andorinhas do Ártico também voam quilômetros, alguns para se reproduzir, outros buscando um clima melhor, né? E elas conseguem viajar por quilômetros, milhares de quilômetros, e é fantástico. E a comunidade científica ela se pergunta como elas sabem para onde ir. Como as novas gerações sabem para onde ir? Eles não têm explicação para isso. Como esses animais conseguem ter esse instinto que os leva para esses lugares tão distantes? Aí o Alder Lutzdorf, ele começa a analisar essas histórias e ele fala: será que os seres humanos têm um desejo similar? Digamos, um sistema interno de direção que os atrai ao lar celestial, onde nosso Pai Celestial e Jesus Cristo habitam? Creio que cada homem, mulher e criança já sentiu o chamado celestial em algum ponto de sua vida. Você já sentiu esse chamado celestial? Em algum momento o seu coração já foi tocado, a sua mente, para que você pudesse orar a Deus, voltar seus olhos para o Senhor? Pense sobre isso, isso é muito especial. Deus, Ele te conhece. Ele sabe todas as tuas batalhas, tuas lutas, quantas vezes você já orou, quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já sofreu. Tudo que você passa, Ele conhece. Contudo, apesar de sua história, tenha você falhado, fracassado, se sentido destruído e amargurado, traído ou ferido, saiba que você não está só. Deus ainda assim o chama e Ele te quer de volta. Você só precisa se arrepender e voltar seu coração para Ele. Se reconciliar com Ele. Voltem para o Senhor. Voltem para a igreja. Voltem para os templos do Senhor. Façam convênios com Deus. E sejam felizes para a eternidade, numa alegria sem fim, nas mansões que o Pai preparou para nós e seu Filho Jesus Cristo também. Eu acho muito interessante uma citação que o Alder Lutzdorf ele fala: o céu não estará repleto de pessoas que nunca cometeram erros, mas sim de pessoas que reconheceram que estavam fora do curso e corrigiram o rumo para voltarem a andar na luz da verdade do Evangelho, para voltar para o lar celestial. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós podemos nos arrepender, ter fé em Jesus Cristo, nos batizarmos, procurarmos realmente a verdade. A verdade está em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É Ele que é o caminho, é Ele que vai nos levar para os céus. Não acredite em outro caminho, irmãos. Orem a Deus em nome de Jesus Cristo. Eu queria fazer um convite especial para vocês. Quando vocês verem os missionários, sim, aqueles que andam de 2 em 2 por aí, que andam com uma plaquetinha aqui no bolso, parem eles, falem com eles, né? E procurem saber como vocês podem voltar para o seu lar celestial. Vocês serão eternamente abençoados, suas famílias serão eternas. Deus os ama, Jesus Cristo vive e Ele quer você de volta para casa. Eu deixo meu testemunho que Jesus Cristo vive. Ele não viveu, Ele vive. Ele não curou, Ele cura. Que Ele não te amou, Ele te ama. Você precisa voltar para casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não esqueçam de pensar celestial. Não esqueçam de assistir nossos vídeos, curti-los, compartilhá-los. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Tá bom? Muito obrigado. De todo o meu coração.